Olá, pastor. Olá, líder de mordomia. É uma alegria estar com vocês nesse momento para nós compartilharmos juntos uma breve revisão e orientação para as nossas ações e procedimentos nesse próximo sábado que trataremos do assunto da mordomia cristã. É mais um sábado de ênfase na fidelidade cristã. Eu quero convidar você a fecharmos juntos os olhos para orarmos ao Senhor. Em tuas mãos, Senhor, nos colocamos nesse momento, agradecidos por tua misericórdia e bondade para conosco. Pedimos a iluminação do Santo Espírito de Deus para aquilo que iremos tratar nesse encontro, nessa reunião, e que sejamos usados por Ti mais uma vez. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, o propósito desse vídeo a cada mês é focar as ações do seu departamento, da sua área, na mordomia cristã, tanto no sábado da mordomia, quanto também no congresso de mordomia que porventura você tenha por realizar. Esse sábado, por exemplo, eu estarei no distrito de Concórdia, pela parte da manhã. Agora observe, este sermão, esse assunto que trataremos aqui hoje, ele não se destina à equipe de EDMC. Por quê? Porque a equipe de EDMC já tem o seu programa pré-definido, já estabelecido, o seu sermão, o seu seminário, as suas palestras. Então, aonde a equipe de EDMC vai, ela realiza o programa da EDMC. E você, líder de mordomia, passa a ser o anfitrião dessa equipe, é incorporado na equipe nesse sábado, onde ela está, atuando como recepcionista e apoiador do programa na sua igreja, ok? Agora, se você não está recebendo a equipe do EDMC na sua igreja, então esse sermão que eu vou apresentar aqui, esse material que eu vou apresentar aqui, se aplica a você, ok? Ficou bem claro? Bom, deixa eu iniciar compartilhando a tela para você compreender a proposta do sermonário desse sábado. Eu fiz alguns ajustes e eu estou destacando aqui em vermelho aquilo que eu acrescentei no sermão. Tá? São apenas, lembrando que esse sermão ele é de apoio, é um sermão de apoio, você não deve ler, salvo se tenha alguma citação, aí é bom ler a citação, porque você cita um texto entre aspas. Agora, se é admoestação, não é citação, você pode usar, então, o sermonário como base da sua admoestação e os slides como apoio. Observe que eu coloquei no sermão aqui o momento que você deve usar o slide. Ok? Slide 2, slide 3, slide 4. Eu não coloquei o slide 1, porque o slide 1 é a tela de abertura. Então, você vai usando esse sermão como apoio e o slide, na medida que for sendo solicitado, você projeta para o acompanhamento da congregação, ok? Eu vou aqui para a parte final, eu não vou fazer a pregação do sermão aqui, porque você já tem esse sermão, você já deve ter lido o sermão, e outra, cada um tem o seu modelo de pregação, o seu estilo de abordagem. O importante é que você tem o material aqui, e baseado nesse material você desenvolve o seu tema. Faça ajuste, faça anotações, faça inclusões, e se houver necessidade, retire aquilo que você entender que não é o foco da sua igreja, não é o principal foco da sua necessidade, tá? Mas eu quero apresentar aqui no final um acréscimo que eu fiz. Aqui, ó. Vamos entender na prática. Essa parte aqui eu não escrevi no sermão. Você vai precisar acompanhar nos slides 11 até o 15, porque esses slides são a base da minha explicação agora que eu vou fazer para vocês, entendeu? Esses slides explicam exatamente a prática, como o doador deve distinguir, fazer diferença entre pacto e oferta sistemática e como lançar isso no nas suas ofertas. Eu vou compartilhar o PowerPoint para que você possa ter, então, uma compreensão também do que eu estou falando. Então, como eu expliquei agora há pouco, eu não vou fazer uma abordagem explicativa do sermão, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente o sermão. Aqui é a tela 1, aí tem a introdução, e eu acrescentei aqui um slide que eu utilizo no Reavivados por Sua Palavra, que eu publico a cada dia, e porque eu cito lá que nessa semana nós terminamos a leitura do livro de Números. Então, eu faço
uma associação do texto de Levítico 27. O tema do sermão é Pacto da Graça, e aí esses slides você vai mudando à medida que o sermão, conforme eu mostrei agora há pouco, aquele destaque em amarelo, à medida que o sermão for pedindo, você vai mudando e vai tendo acompanhamento. Tá bom? Essa é a parte que eu quero explicar, que é a parte prática, o slide 11 em diante. De 11 ao 15, tá? São 11, 12, 13, 14, são 5 slides explicativos. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa compreender sobre pactos, que são as nossas ofertas sistemáticas. Pacto é aquele compromisso que você assumiu com Deus em destinar um percentual do seu rendimento aos pactos, às ofertas da igreja. Exemplo, dízimo você tem 10%. Pacto, você estabelece 5%, 10%, 15%. Temos na associação hoje pessoas que devolvem até 35% de pacto. Então, esse pacto, ele é sistemático porque acontece toda vez que você devolver seu dízimo, você devolve seu pacto. Porque dízimo é a referência de que você teve um ganho, um rendimento naquele período, naquele mês. É sistemático por quê? Porque corresponde a toda vez que você tem renda, você tem dízimo e você tem pacto. É nesse sentido que é sistemático. Não é que você tenha que devolver todo mês. Se você tem um rendimento mensal, então todo mês você devolve. Se seu rendimento é quinzenal, a cada 15 dias você devolve. Se seu rendimento é semanal, a cada semana você devolve o seu dízimo e seu pacto. E se o seu rendimento for sazonal, à medida que tiver safra, à medida que tiver o ganho, você devolve o seu dízimo e o seu pacto. O importante é você ser sistemático sempre que obtiver rendas, ganhos, ok? No pacto, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Por que eu digo isso? Porque no dízimo, o que importa é a quantidade, não a qualidade. Eu estou falando exatamente do que a Bíblia apresenta. No próprio livro, no livro de Levítico 27, versos 32, se não me falha a memória, fala exatamente dessa questão. Quando a pessoa separava o dízimo, ele não estava preocupado com a qualidade da ovelha, se tinha defeito ou não. O importante é que passasse 10%. Mas quando se trata de oferta, aí a orientação bíblica é bem diferente, sem defeito, sem mácula, porque ela representava Cristo. Então, no dízimo, o que importa é a quantidade, 10%. Mas na oferta, você estabelece uma qualidade de oferta. Então, o percentual é diferente, conforme o seu coração, conforme sua gratidão. Ok? E Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, no volume 1, ela faz uma declaração a respeito de oferta sistemática, de que também ela se originou em Deus, cuja sabedoria é infalível. Esse plano foi ordenado para evitar confusões, eliminar a cobiça, a avareza, o egoísmo e a idolatria. Tem outros textos aqui que eu coloco, não para você ler na hora do sermão, porque ficaria muito extenso. Mas esses textos é para você ler antes do sermão. Você mesmo ler, para conhecer sobre o assunto e ter o argumento. A oferta era para Deus, era sem defeito, tinha uma prioridade, era planejada e era proporcional. Ok? Aí você tem uma base bíblica para a sustentação do seu arrazoado, da sua fala. Agora, oferta de sacrifício é diferente de pacto. O pacto é a oferta sistemática. Ela acontece sempre que você tem renda. Sempre que você devolve o seu dízimo, você devolve o seu pacto. Ele é sistemático e estabelecido no percentual. Entenderam? Já a oferta de sacrifício, ela é circunstancial, quando houver uma necessidade. E ela pode ser direcionada, nunca pelo membro. Quem direciona a oferta de sacrifício é a igreja, conforme a sua necessidade. Preste atenção. Algumas pessoas falam assim, falam erroneamente. Eu fiz um pacto com o senhor de devolver R$ 100 para o departamento infantil todo mês. Isso não é pacto. Bom, isso é pacto assim, no conceito. Você fez um compromisso com Deus, conceitualmente, isso é um pacto. Mas, para a igreja, isso não é visto como um pacto. Ok?
Primeiro que o pacto, quem administra é a igreja, não é você. Você não pode direcionar a sua oferta. Imagine se cada pessoa na igreja fizesse isso. Nós não teríamos os recursos para administrar. Primeiro que quando a gente começa a direcionar a oferta, a gente deixa de ser mordomo e passa a ser dono. Então, quem administra essa oferta é a casa do tesouro, é a igreja. Então, veja só, você traz o seu pacto, 40% vai para os projetos fora da sua igreja e 60% fica para o recurso da sua igreja. Isso é o pacto. Agora, a oferta de sacrifício, ela se faz necessária quando a igreja tem uma necessidade, não é quando você tem uma vontade. Entenderam? Ah, eu vou direcionar os desbravadores. Mas espera aí, os desbravadores está pedindo? É uma necessidade? Então, oferta de sacrifício, diz Ellen White no Testemunho Seletos, além de todos esses donativos sistemáticos e regulares, que ela estava falando de pacto e dízimo, havia objetivos especiais que pediam ofertas voluntárias, como para o tabernáculo construído no deserto e o templo erigido em Jerusalém. Esses pedidos vinham de Deus até o povo, e tanto serviu para a manutenção de seu serviço, quanto para o próprio bem deles. Então, essa oferta de sacrifício, ela é além do dízimo e além do pacto, ok? Ela é uma terceira oferta, diferente do dízimo, diferente do pacto. Ela é de sacrifício porque não mexe no dízimo, não mexe no pacto, e ela acontece quando a igreja precisa dela. Exemplo, há uma necessidade de reforma do muro. O muro caiu, rachou, tem que mudar, tem que fazer o ajuste no muro da igreja. Aí, o recurso que a igreja tem, advindo do pacto, aqueles 60%, não dá para cobrir essa despesa. Os irmãos estão entendendo? Quando não dá para cobrir essa despesa, aí vai para uma oferta de sacrifício. Aí se faz uma campanha na igreja, irmãos, a partir de hoje, sábado, nós estamos iniciando uma campanha de oferta de sacrifício. O nosso muro caiu, vamos precisar refazer, e os nossos recursos de pacto não custeiam, não conseguem arcar com esses valores da reforma do muro. Então nós vamos começar hoje um momento de oferta de sacrifício em prol do muro. Então veja só, quem definiu a necessidade foi a igreja, não foi o membro. E o membro deseja dar, ele deve dar com alegria. Ele dá quanto quiser, não está ligado aí a percentual. Ele dá o quanto pode, o quanto tem e o quanto quer. E essa oferta, sim, ela é direcionada pela igreja e fica 100% na igreja. Por quê? Porque vamos reformar o muro. Terminou de reformar o muro, acabou a oferta. Não tem mais oferta de sacrifício. Ela é periódica. Ela começa num momento e termina quando o objeto da oferta, o objetivo da oferta, foi efetivamente alcançado. Tranquilo, irmãos? Então vamos lá. Dízimo 10%, pacto é percentual, conforme você estabeleça, e é sistemático, porque toda vez que você devolve o dízimo, você também devolve o pacto. Oferta de sacrifício é ocasional, quando há necessidade, e quem estabelece a necessidade é a igreja, e quem estabelece a quantidade dessa oferta é o membro. Não tem percentual. Tranquilo? Ficou bem claro? Então vamos avançar aqui. Para fixar a ideia, vamos entender bem a relação entre as ofertas e o dízimo. O dízimo é 10%, segundo o que Deus orienta, ok? Oferta sistemática é percentual, segundo sua prosperidade. À medida que você vai recebendo as bênçãos de Deus, você devolve percentualmente sua oferta sistemática, que é o que a igreja chama de pacto. E temos a oferta de sacrifício, que é segundo o seu coração e com alegria. Essa oferta de sacrifício é quando a igreja tem uma necessidade e os recursos que ela tem do pacto não cobrem essa necessidade. Aí faz-se necessário essa oferta de sacrifício. O que é que nós estamos pedindo, irmãos, pastores, líderes de mordomia, equipe de EDMC,
Isso aqui até nos seus encontros de ADMC vocês podem apresentar. Nós estamos incentivando o preenchimento do recibo de entrega do doador. Irmãos, isso aqui é importante que seja feito. E eu vou dar esse exemplo aqui com base no salário mínimo. O salário mínimo está 1.212 e uma fração, mas eu arredondei para 1.200 para facilitar a conta, ok? Então imagine que alguém ganha R$ 1.200. Essa pessoa ganha R$ 1.200. Quanto é o dízimo dela? 10%. Vai 120. Quanto é o pacto dela? Se ela for um pactuante de 10% também, 120. E aí, naquele mês, existe uma campanha para a reforma do muro. Uma oferta de sacrifício está sendo solicitada. E você deseja dar a oferta de sacrifício. Então, está aqui. Reforma igreja. E você dá o valor que você quiser. Uma oferta de sacrifício. Total, 285. Põe a data, assine, coloque o nome da igreja. E aqui, preste atenção. Nós estamos incentivando que você coloque o código de doador. Quando você escreve o seu nome, existem alguns riscos. Por exemplo, alguns escrevem assim, no primeiro recibo, João dos Santos Pereira. No outro mês, só escreve João dos Santos. No outro mês, escreve João S. Pereira. Para cada forma de escrita, o sistema reconhece uma pessoa diferente. E aí nós temos um problema. O João dos Santos devolveu o dízimo em janeiro, o João S. Pereira devolveu em fevereiro e o João Santos devolveu em março. É 3 pessoas para o sistema, mas na verdade é uma só. Quando vai fazer a leitura da fidelidade, o João Santos Pereira devolveu só em janeiro. O João S. Pereira devolveu só em fevereiro. E o João Santos só devolveu o dízimo no mês de março. Contudo, são as 3 pessoas. São 3 pessoas para o sistema e, contudo, é uma só pessoa. Na verdade, como pessoa, ele foi fiel, devolveu em janeiro, fevereiro e março. Mas para o sistema, são 3 pessoas diferentes e cada uma delas devolveu uma vez só. Entenderam? Então, para que não incorra nesse erro, o interessante é que você utilize o seu código de doador. Lá no seu recibo você tem esse código de doador. Esse aqui é o meu código, 381084. Onde eu vou, eu coloco esse código, porque não existe risco de ir para outra pessoa, de gerar um novo nome, de gerar uma nova identidade e distorcer o relatório da fidelidade. Entenderam? Então, a primeira coisa, comece a devolver seu dízimo e seu pacto e sua oferta sistemática no recibo de entrega. Preencha esse recibo. Quando você devolve sua oferta solta na salva, sem escrever no recibo, ela não tem dono, ninguém sabe de quem é. Não vai gerar relatório para a igreja. Hoje nós temos um quantitativo de ofertantes muito pequeno em relação a dizimistas. Por quê? Porque ninguém sabe quem está doando a oferta. Você coloca a oferta solta na salva, como é que vai saber que é sua? Como é que vai computar como oferta, como doador de oferta? Não vai computar. A diferença hoje entre quantidade de dizimistas e quantidade de pactuantes é muito grande. Boa parte se explica por esse fator. As pessoas devolvem sua oferta solta. Não faça mais isso. Devolva sua oferta preenchendo o recibo de entrega. Isso aqui não foi feito só para dízimo. Isso aqui é para dízimo, para pacto e para oferta de sacrifício. Ok? Está bem claro? Esse é um pedido, é um incentivo que nós estamos fazendo. E eu peço que vocês, de fato, atentem para isso. Ok, irmãos? Isso vai gerar uma mudança significativa nos nossos relatórios de ofertantes no campo. Só para dar uma reforçada na explicação do direcionamento, quando você devolve o seu pacto, 40% vem para a associação e 60% fica para a igreja, para as despesas locais. Então, de cada R$ 120, 48 vai para a associação e 72 fica para a igreja. Eu não vou me demorar explicando, isso já foi alvo de outros treinamentos, isso já expliquei outras vezes, o que é que a associação faz com esses 40%. Lembrando que não fica na associação todo o 40%. Vai ficar parte desse valor, porque a gente envia para a divisão sul-americana 20%. E os outros 20% fica para programa de desenvolvimento
da igreja, que são as reformas de fachada, são os pedidos que nós atendemos aqui no campo, e 10% para as ações missionárias da igreja no campo local. Agora, os 45% que você devolve como oferta de sacrifício, esse fica 100%, não vai nada para a associação. Mas fica 100% para quem? Para aquilo que a igreja definiu como necessidade, não para aquilo que você escolheu como sua prioridade. Lembre-se que a oferta de sacrifício não é aquilo que você escolhe. Ah, pastor, mas eu fiz um pacto de devolver R$ 100 para o departamento infantil. Tá bom, você fez um pacto, então devolva como pacto. E a igreja vai distribuir 40% para as ações que a igreja já definiu como prioritárias e 60% para os recursos da igreja local, inclusive o departamento infantil. Mas não pode ser direcionado 100%. Quem direciona 100% está virando o dono da oferta. Nós devemos aguardar, havendo necessidade, que a igreja diga onde vai ser aplicado o recurso de uma oferta de sacrifício. Porque o pacto, os 60% que fica, ele pode ser usado em qualquer coisa na igreja, inclusive no departamento infantil. E se tem dinheiro no pacto para usar no departamento infantil, não precisa dar oferta de sacrifício. Tranquilo? Feito essa explicação, eu entendo que ela é importante para a igreja. Ainda existe muita confusão nessa questão, irmão. Por isso, irmãos, por isso que eu fico falando, repetindo, tornando a trazer esse assunto, para que fique claro. Se você ficar com alguma dúvida, você pode perguntar para nós no grupo do Telegram, no WhatsApp, tá? O outro slide é como doar. Então, primeiro, nas celebrações de culto, seja culto de sábado, de domingo ou de quarta, você devolve no envelope. Se você for fazer isso presencialmente, é no envelope. Mas existe a opção de você devolver via depósito na conta da igreja. Então, se sua igreja tem uma conta bancária, por segurança, você pode devolver, fazer o depósito direto na conta da igreja e coloca o comprovante do depósito dentro do envelope de dízimo. Mesmo que você tenha usado dízimo, pacto e oferta de sacrifício, vamos imaginar, nessa semana você fez um depósito na conta da igreja de 285. Então, você pega o comprovante de depósito, coloca dentro do envelope, junto com o recibo de entrega. E o tesoureiro vai saber que aquele depósito de 285, 120 é dízimo, 120 é pacto e 45 é oferta de sacrifício. Você não precisa colocar o dinheiro, é até mais seguro. Você coloca o comprovante de depósito. Você pode também fazer via depósito ou Pix na conta da AMPA. Ao fazer dessa forma, você também deve enviar para a AMPA o seu recibo de entrega. Entenderam? E a AMPA faz o crédito direitinho e emite o recibo para você. Ou você pode usar o aplicativo 7Me. Para quem tem celular, smartphone, e baixou o aplicativo 7Me, você também pode gerenciar. Esse aplicativo 7Me está extraordinário. Ele serve para muitas coisas, não é somente para devolver dízimo e oferta, não. Mas entre os recursos do aplicativo, tem a opção de devolver dízimos e ofertas. Olha só, se você vai devolver por Pix, está aqui o CNPJ para o Pix. Se você vai devolver por depósito na conta da associação, aqui estão as contas da associação. Eu não coloquei a conta da sua igreja, porque esse treinamento é geral, eu não tinha como colocar aqui a variedade de contas que cada igreja tem. Mas aí você conversa com o tesoureiro, na hora da sua fala, do seu sermão, você pode incluir nesse espaço em branco aqui, você pode incluir os dados da conta da sua igreja para você apresentar. Ok? Aí finaliza com a parte de conclusão do sermão, com apelo, com a oração e está tudo certo. Ok? Esse foi meu propósito, dirimir qualquer dúvida sobre essa questão de oferta de sacrifício e pacto. Se ficou ainda alguma dúvida, me coloco à disposição e pode perguntar no grupo do Telegram. Pastores, obrigado também pela sua presença, pela sua atenção, pela convocação que você fez a esse grupo, ou por ter compartilhado o link da transmissão. Suplico a vocês, pastores, que estejam sempre com a sua equipe de EDMC, nesse sábado da mordomia cristã.
dando o apoio necessário para que esse trabalho continue sendo uma bênção aonde acontecer. Fiquem com Deus, convido vocês a orarmos mais uma vez em gratidão ao nosso Senhor. Pai de amor, colocamos essas orientações em Tuas mãos, pedindo sabedoria dos altos céus, para que cada líder de mordomia, ao pregar essa mensagem, tenha a compreensão clara do assunto, para poder abordar com segurança, perante a Tua igreja, essas orientações. Peço em favor da equipe da EDMC, que estará também visitando alguma igreja nesse sábado, para que essa equipe também cumpra o seu propósito na pregação, na visitação, na orientação, na demonstração, e que seja uma bênção a experiência desse dia na Tua presença. Nós oramos também por cada pastor, por cada distrital, que eles continuem sendo, Senhor, uma mão auxiliadora nesse ministério da fidelidade e que sejam exemplos na conduta, no trato e na relação com a equipe de EDMC, a fim de que juntos possamos avançar, dando crescimento na fidelidade e olhando com segurança para a eternidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Valeu, amigos. Que Deus abençoe vocês. Um bom sábado, um bom encontro de mordomia cristã. Lembre-se de focar a visitação. Eu quero falar um pouco desse tema no próximo mês, ok? Um abraço e fiquem com Deus.